O trabalho é intitulado Erliquiose em cão, relato de caso, composto pelas demais componentes: Elaine Cristine, Elisiane Páscoa, Maria Vanessa e Bárbara Ellen, será apresentado em formato de vídeo, como atividade prática supervisionada. E o que é a erliquiose? A erliquiose canina se designa ser uma doença infecciosa transmitida por carrapato, causada por um parasita intracelular obrigatório, a Ehrlichia. A erliquiose é causada por uma bactéria que possui diferentes características. A bactéria de ordem Rickettsia da família Anaplasmataceae e do gênero Ehrlichia, Ehrlichia canis, é também gram-negativa, intracelular obrigatória e pleomórfica. O seu principal meio de transmissão se dará pelo vetor, que no caso é o carrapato, Rhipicephalus sanguineus, conhecido também como carrapato marrom. Estudos mostram que o carrapato Dermacentor variabilis também é capaz de transmitir a erliquiose de forma experimental. O vetor irá possuir a característica de ter uma transmissão transestadial, que se refere à transmissão da doença em todos os seus estágios de vida. Bom, a patogenia ela vai consistir basicamente na vasculite e na trombocitopenia, onde a infecção por Ehrlichia canis ela vai ter a predileção por células leucocitárias, fazendo sua multiplicação principalmente nos monócitos do sangue, liberando corpúsculos elementares, que são novas Ehrlichias que vão se disseminar no organismo do animal, principalmente para fígado, baço e linfonodos, fazendo uma interação com as células epiteliais, provocando assim vasculite. A resposta imune ela também é fundamental para a patogenia da Ehrlichia, onde a produção de anticorpos pelo hospedeiro acaba não sendo eficaz no combate ao patógeno, formando assim complexos antígeno-anticorpos que vão se depositar nos órgãos, causando a vasculite em si. E eu vou ter também a produção de autoanticorpos para hemácias e plaquetas, que vão promover a destruição dessas células, assim como também o sequestro esplênico, né, pelo baço para o combate desse patógeno dessas células, resultando numa anemia e trombocitopenia no sangue circulante. Clinicamente falando, a doença irá se manifestar em 3 fases: clínica, subclínica e crônica. Na fase aguda, acontece em curta duração em animais tratados corretamente. Porém, em animais não tratados, eles podem desenvolver a doença na fase subclínica. Os cães irão apresentar febre, perda de peso, apatia, linfoadenopatia, vasculite, hepatopatia, nefropatia, petequias, uveíte e epistaxe. Na fase subclínica, o animal apresentou a doença, porém não foi tratado ou foi tratado incorretamente. Com isso, apresentando uma possível melhora no seu estado de saúde, fazendo com que o tutor cesse o tratamento antes do esperado. Os sinais que são apresentáveis vai ser a trombocitopenia e ele terá uma aparência saudável e também apresentará altos níveis de anticorpo. Já na fase crônica, o animal terá uma invasão de medula, tendo supressão medular, levando à pancitopenia. A imunidade desse animal irá ser rebaixada e a ocorrência de outras patologias serão mais presentes. A letalidade nessa fase é alta. Bom, continuando, como foi dito anteriormente, a Ehrlichia é uma doença comum que nem sempre vai apresentar sinais específicos e de grande casuística em clínica, né? E para fechar um diagnóstico, o veterinário ele vai precisar ter em mãos um histórico clínico, né? Um histórico clássico, como a presença de carrapatos, apatia, petequias, entre outros, certo?
E aliado a isso, ele vai ter os exames laboratoriais, como o esfregaço sanguíneo, né? Que infelizmente não é feito com frequência por questão de logística mesmo, né? Por precisar ir para um laboratório, por precisar de um patologista para fazer o laudo. Mas como vocês podem ver na imagem, na primeira imagem, né, na seta A, a gente vê a presença de uma mórula de relíquia em um monócito e na imagem B a gente consegue observar a presença de uma mórula de relíquia parasitando um neutrófilo, certo? E aliado a isso, o veterinário, ele tem em mãos os testes sorológicos, são esses kits, né, de teste rápido, que são bastante utilizados na clínica por apresentar baixo custo, por ter um resultado imediato, né. A primeira imagem é um teste 4DX, né, que é um antígeno, onde o antígeno ele reage com o anticorpo do paciente, que é um teste de ELISA, né, que eles trouxeram um teste laboratorial para dentro de um teste rápido, né, que é super incrível. E a segunda imagem é um teste novo no mercado, que é da Imunocombi, né, que como não existe a vacina, né, para a Ehrlichia, não tem como haver uma reação cruzada, certo? Então, se testou positivo, é positivo. E para isso, se o veterinário precisar concluir, né, confirmar, existem os testes de PCR e o de imunofluorescência indireta, né, que são testes de custo elevado, de um custo maior, mas que são testes padrão ouro, né? E aliado a isso, né, o hemograma, né, que onde o animal ele pode apresentar uma anemia leve ou nem apresentar, né, e isso se dá por dois motivos, né, que é a ação, o primeiro motivo é a ação da Ehrlichia na medula, certo? E o motivo 2 é o consumo maior de hemácias no baço, né? E por isso que o animal não apresenta uma anemia tão severa. Em relação ao relato de caso, foi atendido em uma clínica veterinária em Maracanã, CR, em fevereiro de 2021, um animal canino, macho, da raça Golden Retriever, de 2 anos e 9 meses, com um peso corporal de aproximadamente 33 quilos. Foi relatado pelo tutor uma anorexia por parte do animal, êmesis frequentes e fezes hemorrágicas esporádicas. Durante o exame físico, a palpação, foram constatados aumentos dos linfonodos pré-escapulares e mandibulares, aumento moderado do fígado e baço, não foi demonstrado dor à manipulação à palpação pelo animal e não foi encontrada a presença de ectoparasitas. Os exames solicitados inicialmente foram o hemograma e a dosagem bioquímica de creatinina e ALT, e posteriormente a esses exames foi solicitado um aspirado medular. O resultado desses exames se tem que o hemograma não teve alterações significativas de eritograma e leucograma, ou seja, o animal possuía níveis dentro dos valores de referência, porém o plaquetograma havia uma redução no número de plaquetas abaixo do valor mínimo de referência, configurando assim uma trombocitopenia. O perfil bioquímico também não apresentou alterações significativas, porém o nível de creatinina se encontrava no limite da referência máxima. Sendo a trombocitopenia um achado clínico para erliquiose, que seria a hipótese inicial para o caso, porém não um achado confirmatório para configurar uma erliquiose canina, foi solicitado um aspirado medular, onde foram observadas as formas intraleucocitárias de Ehrlichia SP, confirmando a hipótese de erliquiose canina. O tratamento se deu com base no antibiótico, sendo ele o de eleição a doxiciclina, onde foram utilizados comprimidos de 200 mg por quilograma por via oral a cada 12 horas por 28 dias. Associado ao antibiótico foi utilizado um antiulceroso, o omeprazol, devido a um tratamento com antibiótico prolongado, sendo
comprimidos de 10 miligramas por via oral a cada 24 horas por 28 dias, sendo administrado pela manhã em jejum. E foi associado também o suplemento vitamínico Glicopan Gold, 3 comprimidos ao dia por 30 dias para a estimulação do apetite do animal. Como considerações finais do nosso trabalho, nós temos que a erliquiose canina é uma doença que é muito comum e nem sempre apresenta sinais específicos, porém, ela tem uma casuística muito grande na clínica veterinária. O diagnóstico dessa doença geralmente é feito, né, pela associação dos sinais clínicos com os resultados dos exames hematológicos, que é muito característico ter uma trombocitopenia. Mas é muito importante ressaltar que a trombocitopenia não é um resultado patognomônico. O que a gente pode ter como resultado para fechamento de diagnóstico, né, é quando são encontradas as mórulas de Ehrlichia e também os outros testes que foram falados nesse estudo. O tratamento ele se mostra efetivo quando é realizado de forma correta, então é muito importante que não seja interrompido o uso do antibiótico, por exemplo, antes do tempo, que é relativamente um tempo longo, então geralmente os tutores interrompem o medicamento à medida que eles veem a melhora clínica do animal. E, para fechar, temos que sempre ressaltar a importância do controle dos carrapatos, tanto nos animais como no ambiente em que esses animais vivem, que às vezes se trata o animal, mas não se trata o ambiente. Então, o animal vai continuar sendo contaminado por esses carrapatos que estão no ambiente.